Vocês viram que a Câmara aprovou por maioria absoluta de votos a reforma tributária proposta pelo governo Lula? Vocês entendem a importância disso? Estão com dúvidas? Vem que eu vou te explicar tudo. O vídeo não é curtinho para os patrões da internet, mas eu acho que vale ficar aqui alguns minutinhos e sair entendendo muita coisa. E ao final você vai se perguntar, e por que isso não foi feito antes? Bom, vamos lá. Na prática, o que muda? Como isso afeta a nossa vida? Antes de eu começar a explicar, percebam como o nível mudou. A gente não está aqui perplexo por ter gestores que não acreditam na ciência. A gente não precisa mais ficar horrorizado com uma reunião ministerial em que nada foi debatido a sério e que o presidente em exercício falou uma série de palavrões. A gente não está estarrecido porque a imprensa está sendo destratada. A gente não está com vergonha do nosso presidente ser ignorado em reuniões no exterior. Enfim, a gente está debatendo agora a reforma tributária. E o que muda na prática? Deste lado aqui, a gente sempre defendeu que a família mais pobre pague menos impostos, enquanto quem pode pagar mais, paga mais. A primeira coisa, então, que muda é que a partir de agora, a cesta básica vai ter um total zero de imposto. Eu disse zero. Isso significa uma cesta básica mais barata nas casas brasileiras. E para um governo que se preocupa com o povo, ainda tem mais. Para tudo que a gente paga de imposto, a gente vai ter o chamado cashback do povo, que é uma devolução para as famílias de parte do imposto pago, beneficiando ainda mais quem tem renda mais baixa. Mais uma coisa importantíssima, pessoas com deficiência terão impostos menores para os insumos. E absorventes também entram na lista de produtos essenciais que terão seus impostos abaixados. Os medicamentos e dispositivos médicos também vão ter taxação reduzida em 60%. E além disso tudo, a saúde, o transporte público e a educação também serão beneficiados com essa redução dos impostos. Assim como as micro e pequenas empresas, que terão suas contas simplificadas. Bom, e é bom lembrar que tudo isso será feito com transparência para o consumidor. Todos vão saber cada alíquota paga. Não é sensacional tudo isso? Mas, deputada, como essa conta fecha? Bom, antes de eu responder essa pergunta, vale lembrar que essa reforma já estava travada há mais de 30 anos no Congresso. 30 anos, gente. Olha quantos governos entraram e saíram do poder nesse período democrático e não conseguiram esse feito. Foi necessário um governo com muito poder de diálogo para tirar essa reforma do papel. E ainda não é a reforma dos nossos sonhos, mas graças às articulações do governo Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gente chegou a uma proposta que não abriu mão dos nossos ideais. E a gente conseguiu chegar em um meio termo. E a proposta ainda vai para o Senado, tá? Mas a aprovação na Câmara já foi um avanço muito significativo e histórico. E o que mudou? Bom, vamos lá. Essa é a parte técnica do vídeo, que eu procurei simplificar ao máximo para você entender como era antes e como ficará agora. Olha, 5 impostos, o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS serão substituídos por apenas uma alíquota, ou seja, o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. O IVA é basicamente um modelo de unificação de impostos que já é utilizado em 174 países em todo o mundo. Ele vai permitir uma maior transparência e facilidade de tributação, barateando produtos e serviços. Bom, da maneira como era estruturado hoje, né, como estava hoje até então, cada estado e cada município podem impor impostos diferentes para produtos diferentes ou até mesmo isentar certos produtos de seus impostos. Então, essas exceções tributárias, para zerar ou diminuir muito o imposto de um local para o outro, geram muitos processos judiciais, gente, já que empresas lutam para enquadrar seus produtos em categorias que pagam menos imposto. Então, o governo precisa gastar milhões de reais por ano com advogados para evitar essa perda dessa receita, entende? Agora, imagina o tamanho do Brasil, com milhares de municípios. Agora imagina cada município com sua própria legislação que contempla todos os produtos possíveis, com distinções tão minuciosas como alíquotas diferentes para geladeiras e máquinas de lavar, por exemplo, de diferentes pesos. Olha só. Então, os vários impostos sobre o consumo que ocorrem nos níveis municipal, estadual e federal não tem se mostrado muito bom para o nosso desenvolvimento econômico, porque, por exemplo, nossos impostos sobre consumo são frequentemente cumulativos, ou seja, é imposto em cima de imposto de outro imposto, e isso desincentiva o investimento, entende?
Então, a essência dessa reforma é unificar os diferentes impostos sobre consumo e diminuir a quantidade de exceções à tributação e resolver o problema de acúmulo de impostos. Então, detalhando rapidamente para você não ficar perdido. Olha, vamos então entender essa simplificação. Para começar, no lugar dos 3 tributos federais, o COFINS, o IPI e PIS, que são impostos no nível federal, enfim, no lugar desses 3 entrará a contribuição sobre bens e serviços, o CBS, contribuições de bens e serviços, de competência federal. O PIS e o COFINS são tributos federais cobrados de empresas e indivíduos para financiar a Seguridade Social, como o pagamento da aposentadoria e pensões e auxílios e outros benefícios. E o IPI é o imposto sobre produtos industrializados, ou seja, aqueles que são frutos de uma transformação de caráter industrial sobre outros produtos e matérias-primas. Então, esses 3 impostos federais virarão um só, a contribuição sobre bens e serviços, o CBS. E agora, vamos para os impostos estaduais e municipais. No campo estadual, a gente tem o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E no municipal, a gente tem o ISS, que é municipal. O ISS é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Então, agora, no lugar desses 2, a gente vai ter um imposto só sobre bens e serviços, o IBS, que terá gestão compartilhada entre estados e municípios. Uma pergunta que pode ser feita: se a gente diminuir a arrecadação, a gente vai ficar deficitário, não, Érica? Opa, peraí, então você está esquecendo de uma parte, né? A gente vai cobrar menos dos mais pobres, mas os mais ricos irão pagar compatível com a sua renda. Então, jatinhos, jet ski, iate passam a pagar IPVA agora, assim como você usa o seu carro de passeio e você paga IPVA. Então, a gente vai ter também o fim das isenções fiscais, que beneficiam os grandes lobbies, ajudando a fazer a nossa tributação crescer onde deve. Então, assim fica nítido que a gente não vai aumentar a carga dos mais pobres. O governo simplesmente vai diminuir a arrecadação dos 90% mais pobres e aumentará a dos 10% mais ricos. E a conta fecha justamente. Bonito ver essa revolução acontecer, né? E se alguém está reclamando, é porque está muito mal informado ou quer preservar os seus privilégios. E isso não foi feito antes, porque precisou o alinhamento dos astros. No caso 2, a dupla Lula-Haddad. E vale observar que a gente tem um dos congressos mais conservadores da história. E essa vitória foi feita com esse congresso, graças ao poder do diálogo e da inteligência de Lula em se articular. Nessa reforma tributária, Lula avança mais de 30 anos em 6 meses. O que parecia impossível aconteceu. E a cereja do bolo é que Bolsonaro tentou vetar tudo isso e atrapalhar. E muitos deputados do partido dele votaram a favor da reforma tributária. Ou seja, vitória para o Brasil. É muito orgulho de ver esses bons ventos soprando, né, minha gente?